Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Vinhos de Corte e é sempre um prazer ter você aqui e aliás você já está vendo aí pelo visual, você já sabe, a gente já está habituê aqui do Dom Manuel, né? Acho que é o terceiro episódio que a gente grava aqui, é um lugar bacana, tem um visual bonito, tem um ar-condicionado pra gente. Sempre tenho bons vinhos aqui, bons convidados, então é uma boa a gente estar por aqui. E dessa vez eu tenho uma convidada muito especial que estamos há muito tempo para marcar, Verdade, não é isso? Muito tempo. Que eu já sou fã do seu trabalho, são mais de 15 anos. E eu sou fã dos seus espumantes. Olha só. Então pronto, ficou tudo junto. Harmonização perfeita. Harmonização perfeita. A gente está aqui com a Ana Cristina Crespani, que é a criadora dos espumantes Viva la Vida. Viva la Vida. Ana, obrigado por estar aqui com a gente. Adorei. Um prazer estar com você. E, aliás, muito bom que você é de Campinas, né? Bom, para você não, você não é. Você mora em Campinas. Eu sou uma campineira de coração, gente. Nós somos dois, então eu também não sou de coração? É. Eu sou de coração. É. Agora, eu vou falar que a minha alma, ela é brasileira. Ela é de todos os lugares. Eu sou uma pessoa que eu me adapto bem. Mas eu me apaixonei por Campinas. A Campinas é bom demais. Apaixonei. Sou uma gaúcha, né? Nascida no Rio Grande do Sul. Mas eu já morei no Mato Grosso. Eu fui criada... Eu fui nascida no Rio Grande do Sul, mas criada no Mato Grosso. Nossa, completamente diferente, né? Totalmente. Meu pai é um visionário. Ele saiu do Rio Grande do Sul e ele descobriu o Mato Grosso de uma maneira linda, porque ele realmente enxergou o potencial de uma terra que até então era só terra, de fato. Olha. E hoje é um dos estados mais pujantes do Brasil, né? É mesmo. Uma economia incrível no agro. E meu pai chegou lá quando não tinha nada, há 45 anos atrás, um pouquinho mais. Eu não era nascida ainda quando ele foi a primeira vez para Mato Grosso. E ele falou assim, aqui vai ser uma terra próspera e é para cá que a gente vai morar. Olha só. E aí ele sai do Rio Grande do Sul e ele vai fazer a história dele de vida lá no Mato Grosso. Que legal. Então, quando eu tinha 2 anos de idade, nós fomos morar no Mato Grosso, eu e minha família. Meu pai já estava, né? Ele levou a gente, mas era um entroncamento de fazendas. E eu fui criada, gente, eu sou raiz total. Eu fui criada na terra. Muito, você imagina, não tinha nada. Não. E a escola, pra gente estudar, não ficava onde nós estávamos morando. Ficava em outro lugar. Né? Porque Primavera não existia a cidade. A cidade ela era um entroncamento de fazendas. Meu pai colocou a primeira bomba ali de combustível, um hotelzinho, um restaurantezinho que eles cuidavam desse restaurante, ele e minha mãe. E nós começamos a vida ali. Aí meu pai começou a trabalhar com grãos e cereais ali na época. E era uma pessoa muito querida, muito amada na cidade. E ele foi formando, trazendo pessoas do Rio Grande do Sul também para colocar seus negócios, investir ali. E ele se tornou uma cidade linda que hoje tem 100 mil habitantes. Caramba! Primavera do Leste, no Mato Grosso. Então, morei em Primavera, depois me casei muito jovem, com 19 anos. E aí vim morar aqui no estado de São Paulo, em Piracicaba. Piracicaba. Eu nasci em Piracicaba. Você é Piracicaba? Opa, nasci lá. A minha filha também, é a mais velha. Ah, eu adoro Piracicaba. Gente, eu amo. Tá vendo que eu falei que eu sou do mundo. Eu nasci, na verdade, eu tive minha filha em Piracicaba. Ele fazia USP, né? E eu criei minha filha até os 3 aninhos de idade ali na USP. A gente ia sempre na Exalc, né? Delícia passear naquela faculdade linda. Que legal. E eu amava aquilo ali tudo. E depois, a minha segunda filha nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa, mas é uma volta... E aí a gente volta para o Mato Grosso, porque aí os pais dele também tinham negócios de terra, né, do agro lá no Mato Grosso. Voltamos para lá e eu tive meu 3º filho no Mato Grosso. Então, um matogrossense na família. Tem que ser, né? Porque é lógico. E aí, dali eu fiquei morando no Mato Grosso e hoje moro em Campinas. Mas a gente pergunta, e o Rio Grande do Sul? Pois é. Ele nunca deixou de estar na minha vida todos os anos, como tradição familiar. Meus pais, até meu pai estar vivo, né? Porque ele faleceu quando eu tinha 15 anos. Nós íamos todos os anos 2 vezes por ano. E por isso as culturas que vieram, né? Como, por exemplo, a cultura do vinho. E vocês iam pra onde lá? Pra região? Dos meus avós. Uma região dos vinhedos também? Meus avós tinham. Eu me criei, começar a minha história. Eu me criei, pessoal, para quem ama vinhos, eu me criei, lembra que eu falei, lá no Mato Grosso. Mas todas as minhas férias, a minha infância foi lá no Rio Grande do Sul. E aí o que eu falo pra vocês? Vocês já perceberam que a gente tem memórias afetivas as mais profundas? Isso é cientificamente comprovado. Sim. São as que a gente tem nas férias? Porque são as boas memórias. Aquilo que te faz bem, que acalenta a sua alma. As minhas melhores memórias eram no Rio Grande do Sul.
Porque lá eu tinha, tipo assim, a paz, né? Claro. Imagina, no Mato Grosso, meus pais trabalhavam muito, eu não tinha meus pais em casa, era aquela loucura. Meus pais desbravando uma cidade, uma vida, né? Agora, no Rio Grande do Sul, quando a gente chegava... Uma tranquilidade. Uma tranquilidade. Olha, até meu ombro relaxa, ó. Até eu fico relaxada, porque, gente, era isso que eu encontrava quando eu chegava lá, e eu encontro até hoje essa paz. Que legal. Então, quando eu voltava para o Rio Grande do Sul, já moça, com 13, 14 anos, eu lembro uma coisa que me chamou muita atenção. Eu tinha uma emoção de voltar para lá. Me emocionava chegar lá. Sentir o cheiro das coisas do sul, sabe? O cheiro do suco de uva, o cheiro do pomar do meu avô, o cheiro das videiras da casa dele, do queijo de colônia, do salame. Que legal. Então, isso eu acho que causou em mim algo que eu sempre tive vontade de falar assim, eu tenho que voltar pra cá um dia, sabe? Então, o Rio Grande do Sul nunca deixou de estar na minha vida. Nem que seja para montar a sua empresa, né? Para montar o seu negócio, né? Exatamente. Mesmo você estando aqui, tá tudo baseado lá, né? Tá tudo lá. Tudo lá, incrivelmente tudo lá. E aí, quando eu era pequena, voltando nessa história, como que tudo começa, né, na minha vida? Eu lembro que meu pai, eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos, talvez isso. Meu pai e meu irmão mais velho, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, né? Um amor muito grande. Eu tenho 3 irmãos, homens. Eu, mulher, e eles 3 homens. E eu amo os 3 de paixão. Sou realmente, assim, aquela irmãzona. Sim. E esse mais velho, ele fez um curso de piloto agrícola. E meu pai ajudou, na época, a formar o aeroporto da cidade. Então, meu pai era uma pessoa, um visionário, né? E ali tinha já essas fazendas. Então, precisava dos aviões agrícolas para passar veneno nas fazendas, né, na época. E meu irmão gostava, meu pai incentivou, e eles montaram esse aeroporto, e eu ia para ver os voos do meu irmão. Olha. E os outros aviões, sempre. Nossos domingos eram no aeroporto. Que legal. Aeroportozinho imagina, de cidade pequena, sim, né? Claro, claro. E aí o que acontece? Eu olhava para os aviões, gente, vou contar para vocês aqui, e isso eu vou deixar para vocês sobre como a gente tem que realmente, aquilo que a gente deseja tem que estar aqui dentro da cabeça, mas tem que estar dentro do teu coração. E quando você quer com muita vontade, não tem erro. Eu olhava para os aviões e falava assim, um dia eu quero ter um negócio que ou ele vai ser no céu, assim, no ar, né? Tipo assim, nos aviões, ou eu vou passar o tempo todo dentro de um aeroporto. Porque eu amo isso, gente. Eu amava chegar o dia que eu pudesse ir com meu pai ao aeroporto para ver os aviões. Era uma coisa, assim, apaixonante para mim. Só que junto a tudo isso, quando eu ia para o Rio Grande do Sul e eu vi os meus avós fazendo vinho, colhendo a uva no final do ano, e a gente tinha todo esse processo, né, de pisar a uva, aquela coisa bem artesanal, vinho de garrafão, aquilo também, sabe assim, me causava algo, nossa, como eu gosto do cheiro, como eu gosto disso, como eu gosto de estar aqui. Então eu acho que eu uni essas 2 paixões, e quando eu me tornei uma mulher, que eu consegui desenvolver os meus negócios, eu já sabia o que eu queria. Então eu queria criar um produto, e eu sabia que eu queria criar um espumante, mas eu queria levar ele além. Então eu ia levar onde? Ou dentro de um avião, ou dentro de aeroportos. E foi isso que eu fiz. Não, e fez isso, assim, de uma forma realmente impressionante, porque é uma marca relativamente jovem, né? 2 anos. Olha só, para quem está minimamente dentro dos vinhos e entende um pouco sobre vinhos, sabe que é um negócio muitas vezes centenário, né? Muitas vezes são gerações e gerações de famílias, né? Não é fácil entrar no negócio, né? Verdade. E uma coisa que eu percebi, eu vi aí o pouco que eu pude acompanhar do teu negócio, você cresceu e apareceu muito rápido, né? Isso não é fácil no vinho, porque principalmente no Brasil, né? No Brasil você tem vários problemas, você tem problemas ou questões, você tem a questão de valores, né? Que você tem tributários, né? Os impostos e tudo isso, e a gente é um país que tem muitas marcas, né? Tem muito. São 1000 catalogadas hoje, né? Então, é diferente, por exemplo, de uma Argentina, de um Chile, que é mais fechado, tem menos concorrência. Aqui a concorrência é absurda. Absurda. Né? Gente, se monta uma vinícola, sério mesmo, a cada 2, 3 meses você tem uma nova marca no Brasil hoje. Então, é uma coisa assim, realmente de se pensar. Né? E você conseguiu, você chegou lá, eu estava lendo um pouquinho, claro, a gente tem que estudar um pouquinho aqui antes de fazer o podcast, né? Não pode também chegar sem nada. Eu vi lá no teu site, aliás, quem puder depois entra no site, muito bacana, no site do Viva La Vida,
mostrando, inclusive falando lá que você fez com o Manuel Beato, depois eu quero que você conte um pouquinho sobre isso também, mas você tem lá, elencou alguns pontos ali, você está na Azul, está na... você tem vários lugares aí muito importantes, muito rápido, né? E aí, bom, como a gente... O espumante deve ser bom, né? Espumante, gente, vou falar para vocês, ó, além da paixão, além desse desejo que eu tinha, o produto é muito bom. Foi exatamente essa frase que o Beato, quando ele degustou às cegas, porque, vamos começar do Beato, que você falou do Beato? Claro. Só situando, quem é Manuel Beato? Eu ia fazer exatamente esse gancho, por favor, faça. Manuel Beato, para quem não conhece, é um dos maiores sommeliers aqui do Brasil, talvez um dos mais conhecidos, pelo menos no nosso meio, né? Para quem trabalha com vinhos, né? É um cara que tem um conhecimento absurdo, ele trabalha no Grupo Fazano. Isso, tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos, é o chefe dos sommeliers lá do Grupo Fazano. E, como eu disse, mais do que ser uma pessoa simpática, uma pessoa legal, uma pessoa bacana, já fiz algumas viagens com o Beato, é um cara que conhece muito de vinho. Né? Então, você ter a habilidade na palavra. Eu vi que você tem a chancela do Beato, isso é uma coisa muito preciosa, com certeza. E aí, como eu começo toda essa história? Para vocês que estão nos assistindo, para quem está começando também, eu vou falar para vocês, primeira coisa, você tem que ter muito foco naquilo que você quer. E nunca se esqueça de uma coisa, não adianta você fazer pela metade. Você tem que fazer algo realmente que impacte, que realmente cause essa sensação de você olhar e falar assim, seu produto é bom. Porque é muito valioso o que você investe. Então assim, vou fazer um marketing, propaganda, isso é importante, eu concordo. Mas se o seu produto não for bom, não se sustenta. Essa é a grande verdade, não se sustenta. É isso aí. Então quando eu imaginei começar o Viva la Vida, eu comecei de baixo. Uma história muito interessante, contar bem rápido para vocês ouvirem. Eu comecei de baixo, na verdade assim, eu fui criada para ser mãe, né? Então, criada numa cidadezinha pequena, meus pais sempre, aquele objetivo que era, vou criar minha filha da melhor forma possível, mas para ela ser uma boa mãe, uma boa esposa, né? Claro. E tá tudo bem, eu acho lindo isso, gente, lindo. Mas eu via minha mãe trabalhar a vida inteira. Então, eu vim de uma família trabalhadeira pra caramba, né? Minha mãe, uma guerreira. E aquilo pulsava dentro de mim. Eu falava, nossa, o que meus pais estão construindo do zero, meu pai praticamente assim, começou, como eu te falei, do zero mesmo. Eu falei, gente, eu também quero construir isso, né? Isso é muito, honrar também. Claro. Então eu tinha vontade. E eu me casei muito jovem, fui mãe de 3 filhos, como a gente falou aqui. Meu ex-marido, na época, ele era uma pessoa mais conservadora, então também achava interessante que eu fosse mais uma mulher de dentro de casa, tá tudo certo. E eu tinha muita vontade de trabalhar. Então, quando eu comecei a trabalhar, o que eu amava, que eu falei antes? Vinhos. Eu era apaixonada porque a cultura do vinho, ela acompanhava a minha família desde que eu era pequena. Meus pais, quando a gente ia de férias pro sul, além da gente conviver no vinhedo, ali onde meus avós faziam vinho, ele trazia os vinhos de garrafão pro Mato Grosso. E eles consumiam, ele e minha mãe, o vinho em casa. Então, era uma coisa que sempre esteve na nossa vida. Então, eu tinha vontade de trabalhar com vinhos. Aí você falou, como é difícil o mercado de vinhos, mas eu quero pontuar para vocês... Mulher, mundo do vinho, meio masculino, é um pouquinho mais difícil. É verdade. Só que a história ela fica mais difícil ali na frente, calma que vocês vão entender. Aí eu chego para os meus irmãos, e meu pai já tinha falecido, eu chego para os meus irmãos e para o meu ex-marido, eu já com os meus 3 filhos, e falei, gente, eu quero muito começar a trabalhar. Não, você não precisa trabalhar. O que você vai fazer trabalhar? Você já tem 3 filhos, você trabalha demais, você não precisa disso. Gente, mas eu quero muito trabalhar. Enfim, não me deixaram trabalhar. E eu pensei, eu vou fazer alguma coisa. Eu não posso ficar sem fazer nada, gente. E eu comecei a desenvolver um blog. Você lembra dos blogs da época? Sim. Comecei a escrever um blog e esse blog falava sobre vinhos, sobre o serviço da mesa, essas coisas que eu sempre amei. E aí uma importadora pequenininha lá do Rio Grande do Sul, que também hoje não existe mais, ela me encontrou nesse blog. Olha como é legal, né? A conexão. E ela falou, você tá no Mato Grosso, a gente tá buscando uma pessoa para trabalhar pra gente aí. Olha só. Você não quer fazer um trabalho com a gente? Eu, claro que eu quero. É tudo que eu quero. É tudo que eu quero, oportunidade, claro. O que eu preciso? Então, para você começar, você precisa conhecer nossos produtos. Então, você tem que comprar uma caixa com os nossos produtos, que eram 12 garrafas, dos nossos principais vinhos, pelo menos um de cada. E aí você vai fazer a degustação e você me fala o que é importante para ter aí no seu estado. Eu, meu Deus, que responsabilidade. Tá bom, chego pro meu ex-marido, que até então, gente, ele era o provedor da família. Sim. Eu não trabalhava. Então eu chego para ele, olha, quero começar a trabalhar. Eu precisava comprar uma caixinha de vinhos. E eu lembro, gente, como hoje, custava R$237 a caixa.
Porra. Podia ser o mesmo preço hoje ainda, hein? Uma caixa com 12. Eu pediria várias caixas dessa aí. Olha como a gente teve, né? Que loucura. Você fala de preço, é isso. Que loucura. Olha que disparo. 15 anos atrás. Aí ele falou assim, não, você tá doida. O que você vai me... Vinho, Ana Cristina? Não, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. Eu liguei na importadora e falei assim, olha, você faz um boleto? Eu posso te pagar e aí depois você manda pra mim. Tá bom. O que eu fiz? Eu entrei em contato com um casal de amigos que eram meus padrinhos de casamento, amigos queridos, né, de 20 anos. E eu falei, escuta, você gosta muito de vinho, né? Você tem uma adega, eu vou começar a trabalhar com vinhos. Queria te perguntar, você não quer comprar uns vinhos baratos? Olha só. Eu vendi já a minha primeira caixa. Você vendeu sem ter nada. Você já vendeu, você nem conhecia o vinho. Paguei o boleto, vieram os vinhos, entreguei a caixinha atrás do porta-malas do carro, na garagem, porque ninguém, né, podia saber. Escondido. Tudo na camufla. E ali eu comecei minha primeira caixinha de vinhos. Da minha primeira caixa, pra gente passar rápido a história, da minha primeira veio a segunda, veio a terceira. Aí veio 300, 400, minha primeira loja. Isso tudo, gente, eu fazia primeiro no porta-malas do carro, depois embaixo da escadaria da minha casa, num lugarzinho escondido, depois um depósitozinho que eu tinha no fundo de casa, depois passou para a sala da minha casa. Quando passou para a sala da minha casa, eu tive a minha primeira entrevista na TV. Porque eu vendia muito e, tipo assim, eu comecei a fazer várias degustaçõezinhas em padaria, lanchonete, restaurante como aqui. Eu ia com a champanheira, gente, eu quero experimentar uma tacinha, E eu comecei a virar uma referência na cidade. Eu era uma mulher já conhecida, né? Minha família era conhecida ali. Agora, mulherada, eu vou contar pra vocês. Tem muita mulherada assistindo? Mulherada, eu vou contar. A gente tem que ser mais unida, sabia? Porque quando eu comecei, eu lembro que as minhas amigas, que tipo assim, até então também eram mais mães e mulheres de casa, assim, quando elas me viam numa padaria com a champanheirinha ali, oferecendo, algumas ficavam com vergonha. Olha só. Nem passavam perto. Tipo, olha só. Passavam assim de longe, ai, quero experimentar uma tacinha. Caramba, eu tive mais apoio, pessoal, de pessoas que eu não esperava, do que das pessoas, às vezes, que você traz para dentro da sua casa. Então, isso é interessante, isso é um gancho. Mas aí, o que acontece? Aí, nisso, veio a primeira loja, a segunda loja. Aí, meus irmãos e meu ex-marido já tinham descoberto que não tinha o que fazer. Não tinha mais jeito. Se tornou um negócio, uma empresa. E, nesse momento, eu montei uma distribuidora de vinhos. Esse período que eu tô contando aconteceu num período de 4 anos. E aí, eu já tinha um programa de TV, lá no Mato Grosso, na Band, chamava-se Sobre Vinhos. Aí depois eu tive um programa de rádio, e aí eu escrevi em jornais e revistas do estado, e já tinha feito um trabalho junto com o grupo LVMH. Eu levei o François Botiqueiro, que é até hoje o enólogo da marca, foi para o Mato Grosso, fez várias degustações de Chandon, de Veuve Clicquot, foi incrível, foi um trabalho lindo, lindo, lindo. E eu, apaixonada, me tornei embaixadora de uma marca chilena em 4 anos. E aí nisso, eu cheguei pro meu ex-marido e falei assim, eu quero ter minha marca. Ele falou assim, agora você enlouqueceu. Aí não dá mais. Aí chega, né? Chega. Já começou, já tá estabilizada agora, passou por tudo que você passou. Uma outra coisa que eu queria contar pra vocês, mulherada, e pra todos os homens também. Eu não dirigia quando eu comecei a trabalhar. Nossa. Quando eu comecei, que essa importadora me deu essa oportunidade, e o primeiro cliente que eles tinham, digamos assim, que era uma pessoa que queria comprar os vinhos deles, ficava na capital, em Cuiabá, a 260 quilômetros da minha cidade. E eu precisava ir até lá. Ixi, e aí? Tá vendo quando a água bate? Te aprende? Você vai? Hoje eu viajo o Brasil inteiro, sou apaixonada, dirijo, amo dirigir. Mas aí contando, aí o que aconteceu? Meu marido falou assim, agora você já tá dirigindo, atende o estado inteiro, tá fazendo as coisas. Já tá bom, né? Chega, tá com a distribuidora, as coisas estão fluindo. E nessa época, o vinho se tornou a fonte de renda da minha família. Incrivelmente. Olha. As coisas se inverteram, porque o mundo é assim. E o vinho se tornou a fonte de renda. E os nossos, né, no caso, a loja e a distribuidora. E eu falei assim, poxa, eu tô criando histórias para tantas marcas, né? Fazendo um trabalho. Por que não fazer a sua história? Fazer minha história, fazer minha marca, deixar esse legado para os nossos filhos e para outras pessoas que virão conosco também, né? Claro. Porque isso é um legado para todos. Claro. Eu falo que é um legado que você deixa para o mundo. Claro. E aí, todo mundo achou que eu estava realmente maluca e ninguém me apoiou, absolutamente. Logo depois eu me separei do meu ex-marido. E nesse momento, eu acho que foi um momento assim que eu falei assim, agora eu vou. E eu vou bravamente.
Meus avós tinham os vinhedos que ficaram de herança para os meus pais. E eles estavam lá, essas terras. Daí, assim, meus irmãos também já tinham os negócios dele, ninguém mais queria, ficou lá. E aí eu comecei a mexer com isso aí. Eu falei assim, eu vou plantar lá, vou enxertar, porque até então eram uvas americanas, né? americanas. Então, vou fazer uma enxertia, vou buscar um enólogo, vou fazer as coisas acontecer. Nossa. E vou fazer um teste. Se não dá, eu tô aqui no Mato Grosso, eu tô cuidando dos meus negócios. Claro. Mas eu vou tentar. E era grande o campo lá? Pequenininho. Pequenininho. Comecei plantando 8 hectares. Na verdade, 4 foi a primeira experiência, depois 8 e ficamos em 14 hectares. Considerável. Considerável, né? Digamos assim, para um espumante bacana, você pode produzir até umas 300 mil garrafas ano. Bastante. Né? E aí eu comecei porque, assim, eu sempre fui bastante segura. Então, assim, o que eu tinha, o que eu fiz durante esses meus anos aí de empresa no Mato Grosso, das minhas lojas, eu falei assim, eu vou investir tudo aqui. Tudo que eu tenho. E eu investi tudo que eu tinha, Daniel. Tudo que eu tinha. E eu comecei... Por que eu falo que eu comecei sozinha? Porque quando eu me separei, eu fiquei com os meus 3 filhos, né? E você imagina você ficar com um negócio, aí você tá desenvolvendo corajosamente outro, um negócio masculino, praticamente ali, mundo do vinho, plantar, produzir. E requer muita atenção, né? Muito conhecimento. Gente, eu vou falar pra vocês, vender uma coisa, você ganhar da marca pronto pra você fazer a venda, uma coisa, mas sei lá, produzir, ter a responsabilidade de criar algo, é muito diferente. É muito diferente. Então eu decidi fazer isso, e aí onde entra o Manuel Beato, entra agora. Que aí eu pensava, vocês lembram que eu falei que eu admiro o Daniel há 15 anos, desde que eu comecei a trabalhar com vinhos? A mesma admiração que eu tenho por ele, eu tenho pelo Beato. Porque o Beato é, como você disse, para nós um ídolo. Uma referência. Uma referência no mundo do vinho. De uma credibilidade absurda, assim. Quantas pessoas que a gente estava comentando agora, que passam, né? Vão e vêm. É verdade. E ele tá ali, há mais de 30 anos o fazendo. Então ele é realmente uma referência. E eu pensava, eu preciso ter o apoio no sentido de saber se eu tô no caminho certo. Se essa referência, esse ídolo, né, para mim, experimentar o meu produto e falar assim, você tá no caminho certo, eu vou ter certeza de que eu posso ir, né? Então eu produzi as primeiras garrafas com uma parceria com uma vinícola do Rio Grande do Sul, porque eu não tenho a estrutura vinícola, né? Eu tenho a Até hoje você não tem? Ainda não. Legal. Ainda brevemente. Boa. Pequena vírgula. Boa. E aí eu fiz isso com pessoas que eu acredito muito, gosto muito. A gente tava falando que a gente fez o mesmo curso no Sul, né? Foi ali que eu conheci eles, uma família que eu amo, assim, admiro. E a gente então engarrafou as primeiras garrafas. O que eu fiz, pessoal? Peguei, como eu já nessa época, Daniel, eu já tava sem grana, porque eu tinha investido tudo na terra. Claro, Gente, será que você investe na terra? Eu vou contar um negocinho pra vocês, mulherada. Planta uma florzinha lá pra você ver. Você vai ver ela quanto tempo depois pra nascer, gente? Demora. Não, uma florzinha. Imagina uma videira que precisa subir. Gente, é muito tempo. São 3 anos pra você ter a primeira colheita legal. Bacana, primeira colheita. Aí a primeira colheita, às vezes, ela não é tudo que você... Não é assim. E aí você vai dinheiro, gente, vai dinheiro ali, ó. E então eu já tava bem apertada, porque era investimento lá e os negócios girando, e eu nunca tive banco, ajuda de ninguém, sócio anjo, nada. Então eu era sozinha na raça mesmo. O que eu tinha que fazer? Tudo planejadinho na ponta da caneta. Eu pegava uma mala, comprava uma passagem, vinha pra São Paulo, colocava as garrafas na mala, ia na porta do Fasano e ficava ali esperando ele. Nossa. Comprava, tipo assim, a passagem pra hoje, você chegava de madrugada aqui, aí eu passava o dia, e aí na madrugada eu já ia embora, pra não gastar com hotel. Claro, Assim foi minha vida durante 8 meses. Meu Deus. E eu falo isso, gente, sem nenhum tipo de vergonha, com muito orgulho, porque foi assim. Foi assim. Até que um dia ele chegou e falou bem assim, olha, você é bastante persistente, então vamos fazer uma degustação às cegas desses produtos hoje à noite? E eu tinha o voo, né, porque eu comprava... Aí eu, claro, hoje, lógico, cancela a passagem, marca voo, dá um jeito. Tá bom, Vamos sim. Ele falou assim, então tá bom, então eu vou preparar aqui no Fasano uma mesa de degustação às cegas, já que você tá, né, ele via eu todo mês ali, ó. Aí ele falou assim, vamos fazer uma degustação às cegas com o seu produto e a gente vai colocar outros produtos brasileiros. E a gente vai avaliar. E isso aconteceu lá no Fasano, finalizou o restaurante, o serviço. Vieram os sommeliers do Fasano, sentaram todos à mesa, eu ali, Manuel Beato, que até então eu só tinha esse conhecimento de realmente admirá-lo como, para mim, mestre, né? Sim. Mas eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, amizade, nada. Então ele começou a avaliar o produto, aí todos os espumantes, todas as tacinhas, assim, as tacinhas com uma bolinha colorida para cada taça.
e a garrafa guardada no bar, envelopada. E aí foi, no final da noite ele, no caso a taça de Viva La Vida, mas ninguém sabia quem que era, todos os sommeliers, então tá, quais são os espumantes? Os 3, eram 7 espumantes brasileiros, gente, 7. 3 linhas de supermercado, as linhas mais baratas, 3 premiums, inclusive linhas já com método tradicional também. Método tradicional, galera que te acompanha sabe, né? Que acho que sim. Penoise, produtos mais premium, e Viva La Vida, que é um Charmalot. E aí ele fez, aí os sommeliers, olha, esse produto tá, aí uns falaram de uma marca, não posso falar, tá. Aí ele olhou e fez assim, Catacinho, não vou esquecer. Esse produto me intriga, mas esse não é o que você falou. Esse aqui não é. Porque esse aqui tá na carta, o que ele tinha falado, o outro sommelier, tava na carta do Fazante, falou, não era. Esse aqui é um produto diferente. Pra mim, esse é o melhor espumante da noite. Aí chamou o rapaz do bar, que é o Thiago. Thiago, por favor, traz as garrafas. E eu, gente, juro, eu não posso mentir pra vocês aqui. Não posso mentir nunca. Em nenhum podcast, em nenhum lugar que eu contar essa história. Naquele momento, eu tava apreensiva. Eu tava assim, ó, vocês não fazem ideia. Porque, por mais que você sabe quanto você fez de melhor ali, né? Eu produzi a melhor uva, a colheita foi manual, blá, 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 tudo que você faz. Mas entende que há uma tensão. Porque você tá numa banca de avaliação. Às cegas. Claro. E aí, quando chegou, que ele abriu aquela garrafa, que era o Viva La Vida, comecei a chorar. Cara, comecei a chorar. Eu sou meio chorona, ali eu chorei pra caramba. Então, ali foi uma emoção muito grande pra mim. Ele olhou pra mim nos meus olhos. Pela primeira vez ele falou comigo. Ele falou bem assim, você é uma guerreira, você é muito persistente e o seu produto é bom. Aquela frase que você falou no começo, o produto tem que ser bom. Você tem o meu aval, que você precisar. Eu acho que ele percebeu isso, sabe, Daniel? A garra que eu tinha. E essa vontade, sabe por quê, gente? Eu não tinha plano B. Eu não tinha, Daniel. Eu só tinha que dar certo. Porque, gente, se eu não desse certo, eu tinha 3 filhos pra sustentar. É a história de queimar o barco, né? Você chega no lugar, queima o barco pra você não voltar. Você não pode ter plano B. Não vai voltar pra trás. O que eu ia fazer, gente? Eu não tinha plano B. E é isso que você falou, num Brasil que tem mais de 1000 vinícolas. Não é fácil. Lugares, com grandes marcas, com gente muito poderosa, gente com muito dinheiro. Eu, assim, pequena, como você falou, uma mulher. Aí eu falei que a história fica mais complicadinha. Fica porque mulher, sem grana e sozinha. Eu não tinha um marido. Vocês viram o que está acontecendo agora com a atriz, como é o nome dela, gente? Uma atriz que eu admiro, a Ingrid Guimarães. Que aconteceu o episódio na American Airlines. Que eu acho importante de falar, porque eu sou mulher, eu sofro isso, Daniel. Se você tivesse comprado essa passagem, você sozinha, provavelmente você seria também uma escolhida. Não, porque eu não tenho marido, porque eu sou sozinha, porque eu entro em todos os lugares sozinha, eu sou uma mulher, eu preciso ter posicionamento, eu preciso ter uma postura. É verdade. Eu preciso honrar isso, né? Honrar essa dignidade que a minha mãe me passou. Então, assim, não é fácil. Não, sem dúvida é mais difícil. Isso a gente não tem o que negar, né? Mas realmente é muito interessante. Mas daí, nessa época, você estava fazendo só o Brut. Nessa época, só o Brut. Só o Brut. Só o Brut. Mas agora você me falou que você tem vários. Aí agora nós já temos uma linha. E aí, nessa época, quando eu tô te falando, já tem um tempo, quando nós começamos a nossa... Daí, assim, tô no caminho certo, volto pro Rio Grande do Sul, né? Volto pro Mato Grosso, Rio Grande do Sul. E eu falo, agora eu posso realmente investir. Então, nós começamos com o Brut. Aí nós fizemos um Brut Rosé, um Moscatel e um Moscatel Rosé. A gente começou com o trivial, com o basiquinho, que era o que eu conseguia também financeiramente. Claro. Começamos assim. E foi nosso primeiro, digamos, produto de mercado, que a gente colocou no mercado, esses 4 espumantes. E aí, nesse momento, eu pensei, agora que eu tenho um aval, que eu sei que eu tô com um produto bom realmente, que eu tô fazendo uma coisa de qualidade, agora eu vou realizar meu sonho da aviação. E eu vou em busca de uma companhia aérea. E eu vou colocar meu espumante numa companhia aérea. Daí todo mundo, daí você imagina. Agora chega. Agora ela realmente pirou. Vamos entrevistar, porque não é possível. Só que eu não morava ainda aqui. Tudo isso eu fazia vindo pra cá, visitando as pessoas, os clientes e tudo mais, mas eu ainda não morava, porque eu ainda não tinha como me sustentar, tipo assim, trazer meus filhos e tudo mais pra São Paulo, porque é outra realidade. O que eu fiz? Eu vendi as minhas lojas no Mato Grosso, fechei, né? Vendi as lojas que eu tinha. Encerrei as atividades ali, peguei esse valor e falei assim, agora eu vou investir e vou pra São Paulo, vou morar lá. E vou realmente viver do Viva La Vida.
Meu Deus, você não imagina. Gente, vocês não imaginam o que eu ouvi. Vocês não imaginam. E vim, corajosamente, com os meus 3 filhos. Aí vim para Campinas. Hoje tem uma de 23, uma de 21 e uma de 14. Vim para Campinas há 3 anos atrás. Escolhi Campinas porque, primeiro, que aqui é o hub da Azul, né? Sim. Segundo, porque é uma cidade muito mais fácil no sentido de viver, de qualidade de vida. Comparado a São Paulo. Para os meus filhos, comparado a São Paulo, exato. Eu me senti um pouco mais segura, talvez, nesse primeiro momento. E também custo, né, Daniel? Tá? Então eu tenho 3 filhos, eu sustento uma casa, enfim. Claro. E aí eu vim e eu fui também, ó, corajosamente, bati na porta da Azul. Gente, assim, ó, se vocês perguntarem, conheci alguém? Nunca, não conhecia ninguém, não sabia nada. Eu só descobri onde é o escritório da Azul, tal lugar, eu vou lá. Cheguei lá embaixo, não podia subir. Claro. Tinha que ter, tá marcado com quem? Meu amigo, não tá marcado com ninguém, mas eu preciso muito conhecer alguém da Azul. Eu tenho um projeto que eu queria apresentar aqui. Aí o guardinha lá da recepção falou assim, minha senhora... Quem é essa pessoa? Falou, meu Deus. Essa pessoa desavisada. Quem que está desavisada? O que eu respondo pra ela, né? O cara fica pensando, o que eu vou responder pra essa senhora aqui, meu Deus do céu. Não tem, amiga, não tem. Beleza, eu não desisti. E aí eu conheci um comissário da Azul, uma pessoa incrível que eu conheci. E eu falei assim, moço, olha, eu quero muito apresentar um projeto que eu tenho. Você não conseguiria, por favor, assim, a reunião com alguém? Ele falou, olha, é complicado, tal, né? A gente não pode fazer isso, tá. Mas assim, tenta no time de marketing, no time né, que vai avaliar novos produtos e tal. Aí eu comecei a ligar. Falei, gente, alguém vai me atender. Sabe quanto tempo demorou, pessoal, só pra entender? São 3 anos que eu morava aqui, tem 2 que eu tô no mercado com a Azul. 1 ano. Nossa. Pra mim conseguir essa visita na Azul. 1 ano, gente, eu não desisti, Daniel. Eu ia lá, eu tentava falar, não, olha, não dá pra ser essa semana, pode ser na próxima. Olha, agora aconteceu tal coisa, tal, o diretor... Eu não desisti. Nunca era prioridade, né? Eles estavam sempre... 1 ano. Aí levei o projeto Brasilidade pra Azul, que a Azul até então nunca teve um vinho brasileiro, nunca teve um produto nacional. E eu pensei, gente, uma companhia que tem a alma brasileira, David Neeleman ama o Brasil. Como que não vai ter um produto brasileiro? Claro que tem que ter. E eu levei isso. Então foi o primeiro projeto brasileiro a entrar na Azul. E aí por isso eu falei, eu sou uma pequena produtora, apaixonada pelo que eu faço, eu quero uma oportunidade. E o meu produto tá aqui, ó, tem a chancela do melhor sommelier do Brasil, que ele realmente é bom, mas eu quero que ele seja testado às cegas por vocês. E foi um teste às cegas com o Gianni Tartari, que eu até também não conhecia. Fizeram com várias outras vinícolas brasileiras também. Viva la Vida aprovado, ele entra na Azul. Legal. Gente, outro choro, né? Outro choro, gente. Aí chorei e tudo, entrei. Mas ele tá, o Viva la Vida tá na executiva da Azul. Executiva. Não tá, por exemplo, na sala VIP. Sim. Daí, acho que não tá, hein? Porque a sala VIP aqui. Tá aqui? O Viva. É porque ele muda o nomezinho. Não é Viva la Vida. Viva. Porque eu passei pela sala VIP, eu viajei agora, eu fui no Carnaval, eu fui para Portugal por Campinas. Mas eu cheguei lá e não tomei nada, não tomei nenhum. Como assim, gente? Deixa eu te falar, peraí, só um momento. Já vou assumir aqui, não tomei nada. A gente começa a viagem ali, gente. Pois é. Essa é a nossa primeira experiência. E nós que amamos vinho. Pois é, mas assim é lá na sala VIP. Eu tava cansado, falei, hoje eu não quero, porque eu ia passar a noite no avião, enfim. E não tomei, mas eu fui olhar os rótulos e não lembro do seu lá, tá? Então, não tem... É Viva. Não é Viva. A gente fez uma linha, isso é muito legal você ter falado, a gente fez uma linha para salas VIP. Que aí o que acontece, o Viva la Vida, eu acabei posicionando ele no mercado num nicho um pouquinho mais assim, então como ele entrou no Fasano, aí ele entrou em outros lugares importantes, então assim, a gente vai estar agora a partir de agosto na carta do Dom, a gente vai, né, Rosewood também, a gente vai ter um produto agora exclusivo pro Rosewood, um 0 álcool, muito legal. Que legal. Então, essas parcerias, esses posicionamentos Piselli, Grupo Piselli que a gente tá, eu acabei posicionando a marca dessa forma, o Viva la Vida. E para salas VIP, eu criei o Viva, que é um produto mais jovem, mais fresh, e mais assim, realmente para isso, pra gente começar a viagem ali. Então tá entendido, já vou me desculpar, porque se eu soubesse, certamente eu tomaria, mas aliás, eu já vou deixar meu protesto aqui, porque não é porque eu tô com você aqui não, mas é uma exceção, porque em geral, os vinhos das salas VIP são tão ruins. São ruins. O da sala, eu tive... Muito legal que ele tá falando agora, que isso é verdade, tá? Lá em Guarulhos, da sala do Safra,
ruim, assim, médio baixo. Eu tive agora no The Club, lá, que é uma sala mais exclusiva do The One, do Itaú, bem na saída da imigração, é pequenininha, bem no cantinho, assim. Esse estava melhor. Mas dizem que a do Itaú Personalité, eu nem fui lá, porque é uma fila. Você fala, meu Deus, tava louco esse negócio aqui. E dizem que tá ruim. Eu tô num grupo lá que o pessoal tá reclamando bastante aí das salas VIP. Que as salas VIP pode continuar. Eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu. Sala VIP hoje em dia não tá nada VIP, né? Precisa fazer VIP do VIP agora para poder virar VIP. Mas assim, tem sala VIP que, putz, cara, Guarulhos ainda tá bom, mas tem lugares que tá muito ruim. Sabe que agora, você precisa colocar os seus lá. A gente vai colocar. Você sabe que agora estão desenvolvendo no Terminal 3 um terminal exclusivo, né? O BTG lá, né? Que vai ser aí vai ser talvez esse VIP, né? Totalmente VIP. Um plus VIP. Mas você falou a verdade, porque assim, o que acontece? Dentro do mercado agora de vinho, sobre isso, eu realmente primo muito pela qualidade. E aí o que acontece? Você não consegue, gente, isso é muito real, falando em Brasil, tá, gente? Brasil. É impossível você fazer um produto de qualidade para quem tem, né? Vamos colocar assim, litragem já, experiência, paladar para um bom vinho. Fazer um produto de qualidade dentro do Brasil com preço baixo. Por quê? Porque a gente tem exatamente uma cadeia tributária considerável, tá? E eu sou uma das precursoras e assim, levanto uma bandeira muito importante para a gente poder trabalhar o vinho como alimento, como é na Europa, gente. Sim. Porque ele é feito da uva. Claro. Né? Ele é um fermentado, então assim, por que não? A cadeia tributária é muito alta para nós. Outra coisa, os insumos que chegam aqui no Brasil são muito altos mesmo. Então, para você fazer uma levedura de qualidade, por exemplo, as leveduras que a gente compra de fora. Então, tudo que você traz de fora, você tem imposto. Essa carga... mais caro, Então, se a gente colocar essa carga aqui dentro, ela encarece muito. Demais. E o que as salas VIP voltando, elas buscam, digamos, elas têm um volume muito grande de pessoas, de passageiros, né? Um volume, gente, é impressionante. Impressionante. E claro que elas, por essa demanda, e o passageiro passa muito rápido, tipo assim, eu não vou ficar degustando Não. Você vai tomar uma tacinha para começar, para dar uma relaxada, para de repente já comer alguma coisinha. Então as pessoas às vezes elas não se atentam tanto para a qualidade do produto. E aí, por isso, a gente desenvolveu um produto de qualidade, feito com uvas de qualidade, mas um produto onde eu consigo ter. Por que eu consigo reduzir o valor dele? Porque a minha levedura, ela é uma levedura um pouquinho mais, digamos assim, eu não trabalho com a mesma que eu trabalho no Viva la Vida, entendeu? A minha garrafa é um pouco diferente. Nisso, eu não altero a qualidade do meu produto, mas eu consigo entregar o que está aqui dentro, que você vai beber, degustar, experimentar, vai ter uma experiência de qualidade, mas às vezes você sabe que tudo isso aqui custa, né? Uma garrafa de qualidade custa, uma rolha de cortiça 100% custa, uma gabieta toda personalizada custa. Então você tem... E aí você diminui isso aqui, você entrega a qualidade, mas... Mas o Vivar é Brut? É Brut, tá. Brut. Só tem Brut branco, tem Brut rosé também? Por enquanto do Vivar só o Brut branco. Só o Brut branco. E aí, então só lembrando aqui da tua linha, então agora você tem esses 4. Aí a gente tem o Vivar. Produto mais fresh, tá? Um produto para coquetelaria, que vai muito bem, porque eu quis fazer um produto que não tivesse tanto residual de açúcar. Tá? Que fosse um pouquinho mais Brut mesmo. Quase se aproximando de um nature. É isso que eu busco pro Viva la Vida, tá? Que aqui a dosagem é bem baixa. Ótimo. Legal. Eu depois até vou comentar rapidamente com todo mundo. Eu tenho uma autoimune, e autoimune você sabe que você não pode consumir açúcar. Então, você imagina que eu consumo isso aqui todos os dias. Pois é. Vida, gente. Como é que você faz? Meu açúcar tá aqui. Então, eu decidi fazer o quê? Reduzir totalmente o açúcar do Viva la Vida e trazer um produto mais natural possível, mais, assim, realmente, fermentado, sem praticamente licor de expedição. Bem pequenininho, bem residual, que legal. Pra gente ter um produto que eu consuma e que tá tudo certo, entendeu? E isso é muito legal, porque eu falo isso porque tem muitas mulheres e também homens que têm o mesmo problema que eu. Pois é, e você sabe que você está falando uma coisa interessante, porque tem um mito no vinho que dizem que o paladar do brasileiro é doce, né? E outro mito que dizem que, e esse eu acho terrível, que as mulheres gostam de coisas mais doces.
E eu acho, os dois eu acho grandes absurdos, né? Primeiro que não tem nada, a gente sempre fala disso direto, e até eu vou contar a história do restaurante que eu vou, quando eu vou nos restaurantes, mas que não existe vinho de homem nem vinho de mulher, né? Existe vinho, e você pode gostar ou não gostar sendo homem ou sendo mulher, né? E essa história de paladar doce, você está contando que você tem uma linha com menos açúcar e tá fazendo um sucesso danado. Super então, sucesso. É algo para se pensar, né? Esse negócio do restaurante, deixa eu te contar, o pessoal sempre tem alguém que nunca ouviu essa história, mas toda vez que eu vou num restaurante, toda vez não, mas quando eu vou com a minha esposa e a gente não quer pedir uma garrafa, né? Não quer abrir uma garrafa inteira, a gente pede vinho em taça. E às vezes tem vinhos bons em taça. Eu acho muito legal. É uma oportunidade para você conhecer até um vinho diferente, né? E aí a gente sempre faz essa brincadeira já esperando. Então a gente pede um espumante, porque é o que a gente quer mesmo. A gente pede um espumante e um vinho tinto. Um tinto, normalmente um tinto encorpado. E eu que faço o pedido, eu chamo o garçom, por favor, um espumante aqui, desse em taça, e esse tinto aqui. Beleza. E ele traz. 100% das vezes, para quem que vem o tinto? Para você. Para mim. E o espumante para ela. Só que é o contrário. Eu sempre digo, se eu tivesse que escolher, se você falasse, olha, você só pode escolher um estilo de vinho para o resto da sua vida, com certeza seria espumante. É o que eu mais gosto. Eu não tenho mais disparado. E a minha esposa é do tinto encorpado. Só que as pessoas já naturalmente pensam que a mulher quer o espumante e o homem quer o tinto encorpado. É verdade. No meu caso específico, é exatamente o contrário. Nunca acertam, porque já criam essa percepção. Então, mas eu quero falar, isso é muito legal que você está falando, muito mesmo, porque isso eu acho que é uma questão cultural. Totalmente cultural. Uma questão cultural. Se você viaja para a Europa, se você viaja... vamos pegar a Europa, porque a Europa tá no berço, né? Tá enraizado ali. Mas você começa a perceber que o espumante, ele faz parte de toda a refeição. Né? Então, assim, os champanhes lá, ou enfim, frisante, alguma coisa assim, o Franciacorta na Itália, você percebe que ele entra do começo ao fim da refeição, ele harmoniza com tudo. E ali não tem homem e mulher. Ali realmente era uma mesa com homens, inclusive em almoços de negócios. É o espumante, é o champanhe que tá na mesa. Ó, se você observar, tem um filme que me chama muita atenção do que você tá falando, que é A Casa Gucci. Você assistiu? Tá na Netflix agora? Não. Ele estava no cinema, tá no Netflix, Casa Gucci, é muito legal, que é a história da família Gucci. Eu vou assistir. E num almoço de negócios, onde eles estão fazendo uma negociação super importante com a Gucci, né, e com outros empresários, eles estão tomando homens de negócio. Champanhe. Que lá, provavelmente, deve ser um Franciacorta, porque eles estão na Itália. Sim. Né? Mas enfim, olha que interessante isso. E a gente tá falando de um filme que remonta, tipo assim, sei lá, deve ter esse filme uns 40, 50, 100, alguma coisa assim, anos atrás. Então, o cultural tá muito ligado, muito enraizado aqui no Brasil, que o espumante é uma coisa mais delicada, mais para um eventinho de uma loja. Para receber o pessoal, para fazer um brinde. Gente, o espumante é um vinho, né? Ele é um vinho coringa. Eu sempre falo isso, ele é um vinho coringa. Ele harmoniza com tudo. Gente, você quer comer, tipo, você quer chegar num restaurante, pedir uma brusqueta, depois você quer pedir um corte de carne alto suculento. Vai funcionar. Com uma batata rosti, aí você vai depois numa sobremesa que seja um pudim de leite condensado, você harmoniza ele inteiro com uma garrafa de espumante. Você não troca. Você sabe que eu gosto muito de fazer churrasco. Eu gosto mais do churrasco pela resenha do que pela carne. Eu adoro carne, mas mas eu acho que é gostoso estar todo mundo junto ali, em volta do fogo. Eu acho isso muito gostoso. É verdade. E para mim, claro que a gente, muitas vezes o tinto vai funcionar muito bem, mas eu adoro uma carne de churrasco com espumante. Fica uma maravilha, cara. Vocês não fazem ideia. Que limpa o paladar. Não, Você tem vontade de comer de novo. E assim, pra quem tem filhos, vou falar uma coisa pra vocês. Pra quem tem filhos, já assistiram Ratatouille? Filminho? Se não assistiram, assistam. Busquem aí Ratatouille. Você vai entender o que o espumante faz na boca, que é exatamente o que ele fala no filminho Ratatouille, que é o terceiro sabor. Ele cria uma cremosidade na boca com a carne, essa carne gordurosa do churrasco. Então você coloca um pedaço de, por exemplo, uma picanha, que tem gordura. Você mastiga, você coloca um gole de espumante. Se for um tradicional, um método tradicional, tipo um champenoise, nossa, gente, vira uma mousse, vira um negócio na sua boca, você fala, o que é isso? Meu Deus. Então, assim, é diferente. Só que as pessoas... Essa tradição do vinho tinto para carne, vinho branco para peixe, espumante
É a entrada, Gente, né? vamos mudar isso. A gente tem que mudar isso. Você tem que mudar isso. Bora! Você é a pessoa para mudar isso. Essa é a próxima etapa sua. É isso. É mudar o mercado todo. É isso aí. Não é? Consumo de espumantes. A forma como você vê, como você enxerga. É, exato. Agora, vamos aproveitar que a gente está falando dos espumantes. A gente chegou aqui e a gente estava preparando, né, o nosso podcast e eu falei, eu avisei o garçom, falei, a gente vai ter um espumante. E ele já me trouxe essa taça, que é a taça típica do espumante, né, a flute, enfim, que a gente conhece bem, mas eu falei, Ana, podemos trocar? Ela falou, podemos não, devemos trocar, né? E eu achei muito legal, porque vocês estão vendo, a gente está com o espumante em outra taça. Taças perfeitas para o espumante. Você também acredita que essa é a melhor? 100%, gente. Eu falei esses dias, ó. Por quê? Vamos lá, nós dois que nós amamos e a gente ama bebida. Tintim. Saúde. Ó, sempre brindar, olhar nos olhos. E beber. Beber. Tem que ter um gole generoso. Passear no seu paladar inteiro. Você tem que sentir essas estrelas que as borbulhas causam no paladar, que é maravilhoso. Nossa, é demais. E aí você toma o segundo gole, que vai ser totalmente diferente. Isso é muito legal. Você pode fazer no restaurante, em casa, em qualquer lugar. Agora a taça, o que acontece? A taça é um vinho, né? O espumante é um vinho. É. Então, quando você tem o vinho, o espumante na taça, o que você precisa? Aroma. Aguçar o seu olfato. É. Gente, ó, quando você tá com fome, a gente tá no restaurante, maravilhoso, gente, maravilhoso. Inclusive, eu cheguei aqui, tinha um cheirinho de carne. Ah, falei, que meu bom. Deus, que delícia. Esse lugar é bom. Delícia, o pessoal almoçando, esses pratos maravilhosos. Falei, gente, sério, fiquei com vontade de vir. E aí, olha, até dá vontade mesmo, a fome. É. E aí o que acontece? O cheiro te instiga. Então o olfato é a primeira coisa que você vai começar os seus sentidos. Você vai começar a aguçar tudo. Como que você vai sentir o olfato aqui? Ó o nariz. Dá, gente. O nariz tá aqui, ó. Aí você começou a preparar. Antes de tomar o espumante, eu já senti, gente. Olha, tá muito presente. É maçã verde. Aqui ele tá mais fresco, né? Então aqui você sente. Não sei se você sente alguma coisa de... Eu não sinto pêssego. Eu tô mais pra maçã verde. Me parece um espumante bem elegante, bem né? elegante, né? Ele tá uma nota de rosa branca, uma coisa assim mais... O Vivá, né? Extremamente refrescante, leve, jovem, explosivo, assim, né? Explosivo, como um jovem, gente, de 18 anos. Explosivo, aquela coisa, aquela vibração toda, que a gente tem tudo isso aqui na taça. Então a gente não tem a cremosidade, mas a gente tem a jovialidade. Boa. Muito legal. Legal. Só que aí o que acontece? Pra gente sentir tudo isso, o olfato tem que estar preparado. Tem. Nossa, agora ele abriu muita nota de fruta. Uma frutinha doce. Tá gostoso. Só que assim, você não consegue sentir. Nessa tacinha não dá. Não Essa dá. tacinha ela é bonita, né? Eu acho legal e tal. Para uma festa, você quer fazer aí pro pessoal brindar e tal, tá bom, tá ok. Mas se quiser beber, quiser sentir mesmo, é essa daqui. E receber seus convidados em casa, surpreender seus convidados, Exato. gente, ó. Além do que, eu até recomendo, eu falo pro pessoal, até pros meus alunos, pro pessoal do nosso clube e tal, eu digo, sirva nessa e espera o pessoal falar. É verdade. Deixa eles falar, escuta, mas não é aquela... Não, peraí que eu vou te explicar. E aí você ainda pode contar essa história e dizer por que tá aqui. Não precisa chegar já contando, não. Já deixa, espera um pouquinho. Alguém vai levantar o braço e vai dizer... Escuta, mas não era. É isso. Pode até colocar, uma ideia, você pode até colocar as duas taças. E vem e serve nessa. E aí o pessoal fala, ih, puta, ficou maluco. Gente, verdade. Ficou maluco gente, isso aqui. Isso é legal. E aí você vai, não era essa daqui, era essa, porque a gente vai sentir melhor. E se quem não acreditar nisso, pode fazer o teste. Pode servir aqui. Sim. Como a gente pode, por exemplo, agora? Não é legal que a gente vai, mas pode colocar um pouquinho aqui. Minutinho pra vocês, ó. Não tem problema se nenhum. a gente aqui, a gente tem que ser sincero com vocês. Mas se a gente sentir agora, vamos fazer o teste pra todo mundo sentir? Não é a mesma coisa. Gente, ó. Parecem dois produtos diferentes, né? Dois espumantes diferentes. O mesmo espumante servido na taça e eu acabei de colocar aqui. Eu posso até vinhar aqui um pouquinho. Mas não vai ter jeito. Gente, não vai. Não é o mesmo olfato nunca. E isso aqui interfere no seu paladar. E que interfere o quê? Depois a experiência que você vai ter com o produto. Isso é natural, isso é cientificamente comprovado. É verdade. Então, sim, se você for investir,
Essa aqui, ó. E essa é uma taça, gente, você serve vinho branco, vinho rosé, o seu espumante, champanhe. Até economiza, né? Não precisa nem comprar essa daqui. Só. Eu sou dessas. Ana, agora me diz uma coisa. A gente tá falando do espumante, mas você trouxe ele numa bolsinha diferente aqui, né? Gente, olha isso. A Ana chegou aqui com a bolsa e tal. Eu falei, nossa, mas que bolsa diferente. Acho que é uma... Inclusive com as minhas iniciais, você viu? Fiz essa bolsinha especial para o Viva la Vida. Olha. É uma bolsa que ela é minha bolsa. Quando não tá o Viva la Vida aqui dentro, claro, ela é minha bolsa que tem minhas coisas aqui. Você viu, né? Eu cheguei com ela. Sim, sim. Colocamos depois. Então, é a minha bolsa de couro que eu carrego para todos os lugares. Que legal isso aqui, hein? Minha fiel escudeira. Olha que demais. E o pessoal que quiser, dá para comprar uma dessas? Então, ela tá chegando no mercado agora. A gente tá inaugurando. A gente tem algumas novidades, né? Tá vendo que eu tenho todo o Viva la Vida, né? Ó, Viva la Vida. Olha Viva la Vida. E Viva la Vida. Feito por um joalheiro muito legal. Tudo, gente. A gente é a marca Sou Idiô, né? Então a gente vem toda. E isso é sério, é meu uniforme do dia, assim. Mas esses você não vai ter pra vender? Isso aqui, por enquanto, a gente tá pensando numa collab com um joalheiro muito especial de São Paulo, chama-se Jacques Vertanian, que é um entusiasta do vinho brasileiro. Sim, sim. Uma pessoa que gosta muito, foi assim que ele conheceu o Viva la Vida. E ele ficou encantado com a logo Viva la Vida e falou, posso desenvolver? Realmente Ela é diferente, é dourada. Sim. Então desenvolvemos esse anel com os diamantes, aí os brinquinhos e o colarzinho. E também vem uma novidade agora. Mulheradas, se preparem, porque nem só de vinho vive essa pessoa. A gente vai viver também de... Pensa, gente, eu que sou uma pessoa desprovida dessas coisas, meu Deus. Cremes. Cremes. Olha só. Um creme à base de semente, casca e o engaço. Isso é muito bom. Gente, isso é muito legal. Tem muitas propriedades, né? Gente, pra mulherada, eu fiz os testes, mostrei aqui pro Daniel quando eu cheguei. Os testes 30, 60, 90 e 120 dias usando nas mãos. É um creme para mãos, pra gente carregar na nossa bolsa Viva la Vida e utilizar esse creme por quê? Porque nós estamos muito expostas ao sol, eu sou uma 40 a mais, como deve ter várias, e até as minhas filhas de 20 estão usando. É um creminho à base de resveratrol, que a gente encontra na casca e na semente da uva, e nós colocamos 5% de resveratrol, 100% natural, livre de parabenos, produto assim, zero testes em animais, produto extremamente natural, em vinhedos sustentáveis, que é muito legal, e a gente está lançando isso em maio também no Brasil, para todas as mulheres e todos os homens também que gostam de se cuidar, uma linha de pele feita com as nossas uvas. Não é demais? Demais. Ô, Ana, eu ia te perguntar onde você vai parar, mas que você vai parar eu já sei que você não vai. Não vou, gente. Eu quero saber onde você vai chegar. Longe. Nem você sabe. Longe, gente. Eu vou falar, eu acho que o meu maior sonho eu falei lá no começo, é deixar esse legado para muitas gerações e não só Brasil, mas a gente tem que pensar que a gente tem um mundo inteiro, né? Sim. Então é realmente deixar um legado, mas sabe qual que é o legado maior? Eu falo que Viva la Vida é só o meio, sabe? É o produto que vai me levar nessa missão. E essa missão é realmente assim, eu acho que é importantíssimo os homens na nossa vida, mas eu quero muito poder ajudar muitas mulheres com Viva la Vida, sabe? Muitas mulheres a realizar sonhos, a sair das gaiolas, a conquistar, a poder, sabe, independente do projeto que elas queiram fazer na vida, mas é mostrar essa força que a gente carrega dentro da gente realmente, que muitas vezes ela fica bem adormecida, né? E a gente tem ela é muito pulsante. Então eu acho que Viva la Vida, ele é mais do que uma empresa de vinhos, sabe? É um legado de missão mesmo. Muito legal. Eu acho que a gente teve aqui uma pequena uma parte, né, do teu portfólio para a gente provar, mas isso, assim... Ele vai receber tudo, tá? Isso. Tudo do Viva la Vida. É isso que eu ia dizer. Eu vou provar, vai ser um enorme prazer. Já te agradeço por me mandar os espumantes. Como eu te falei, eu sou apaixonado por espumante, eu adoro. Aliás, eu tenho alguns champanhes que eu guardo lá, de vez em quando eu mostro nas lives, e o pessoal fala, eu tenho champanhe 99, tenho champanhe 2001 guardado lá. O que você tem de pérola, assim? Olha, esses mais antigos são os que eu mais tenho, assim... Marca? Eu tenho aquele da Pommery, que é o... Como é que chama? Cuvée Louise.
que é o top deles lá. Na verdade, são garrafas numeradas, né? Acho que sim, acho que sim. E esses Cuvée Louise eu gosto bastante, eu tenho algumas garrafas antigas guardadas lá, mas o champanhe de uma forma geral é muito legal, mas o espumante brasileiro, a gente vem falando sobre isso, até recentemente eu fiz uma live falando sobre isso, falando de uma forma geral dos vinhos brasileiros, mas o espumante realmente, a gente descobriu a nossa vocação aqui, eu acredito, né? Que sim. Fazemos ótimos brancos, ótimos tintos, ótimos rosés, mas o espumante é a nossa pérola, né? Eu acho que exatamente. É como o talento nato de uma pessoa, né? Quando você tem habilidade com alguma coisa que ela nasce com você, você sente que aquilo é seu. Você vai fazer aquilo com excelência. Você não vai precisar ser moldado. Eu acho que o espumante, ele é nosso, sabe? É da nossa terra. É o que a natureza nos deu com perfeição. Então a gente não precisa melhorar muito, assim. Ele tá pronto. É isso. E obviamente, a gente teve aqui como eu estava dizendo, a gente teve uma prévia, né? Porque eu vou provar os outros espumantes, mas já dá para perceber que você tem uma linha muito interessante que você tem uma qualidade, tem elegância, tem estilo, né? Vamos ver os outros, mas normalmente quando você tem o produtor ele segue uma linha, né? Em todos os espumantes. É difícil, eu não me lembro de ter visto algum que foge muito, né? Faz coisas muito diferentes. Ele faz, né? Eu acho que a gente segue uma linha. Eu, pelo menos, assim, minha filosofia, meu estilo de pensar para os espumantes é exatamente seguindo essa linha. Tanto que agora a gente desenvolveu um 12 meses. Legal. Nós temos um tradicional, gente, maravilhoso. A garrafa é linda, chamada de garrafa sino, né? Sim, aquela garrafa é muito legal. Essa é maravilhosa. Investi na garrafa porque ela é realmente muito bonita. E aí agora a gente vem com 24 meses. Olha. E a gente vem com o 0 álcool. Legal. E nós vamos ter uma novidade, gente, mais uma para o final do ano, que também agora já em maio ela tá pronta. Mas a gente vai deixar um pouquinho pro verão já, pra gente lançar ali para agosto, que é um drink. Legal. Legal. Pronto, mulherada, pronto para vocês tomarem assim, ó. Muito legal. Eu provei esses dias, um de uma marca brasileira também muito interessante. É legal porque tá prontinho, fácil, né? Ali, eu acho que é isso. Isso, tudo que puder incentivar o consumo, né? O consumo, obviamente, consciente, mas que a gente possa incentivar as pessoas a beberem. E, de novo, né? Como a gente sempre fala aqui, que você beba o que você gostar, o que você quiser, né? A gente comentou um pouquinho sobre o vinho tinto, sobre o espumante. O Brasil, felizmente para mim, eu tô falando em causa própria, mas a gente tem muito espumante bom, mas a gente, no Brasil, de uma forma geral, a gente tem muitos rótulos para quem quiser beber. E todos os bolsos Todos também. Os bolsos, exatamente. Todos os bolsos. E vamos falar mais uma coisa que você falou, que é muito legal. A gente honrar as vinícolas centenárias, porque foram através dessas grandes vinícolas centenárias que nós estamos aqui hoje. Claro. Então, eu acho que a gente tem que honrar nessas vinícolas centenárias, entender que existe espumante para todos os bolsos. Existem milhares e milhões de brasileiros para a gente poder realmente, assim, espumante para todo mundo, né? Então, assim, todo mundo tem oportunidade, tanto o produtor quanto os consumidores. O consumidor de experimentar várias marcas diferentes e o produtor saber que ele tem milhares de pessoas e milhões de oportunidades de conhecer a marca dele. Então eu acho que existe um mundo... Gente, o Brasil tá aqui ainda. Com certeza. Olha o consumo, gente. Tá muito pequeno. Tiquinho. Agora, Ana, eu vou deixar um pedido para você aqui nesse nosso final do podcast. Eu entrei no seu site e eu vi que tem lá a loja virtual. Eu vi todos os preços. Eu quero deixar aqui um pedido. Já vou falar aqui, ó, o pessoal tá ouvindo. Gente, tá ao vivo! Olha aí! Você não vai ficar famosa e aumentar muito esse preço, hein? Eu prometo que não. Eu vou falar pra vocês. Ficar famosa, eu falo que tudo é uma... Você já tá famosa. Não, gente, vamos falar a verdade. Você é famosa. Viva a vida. Viva a vida. Não, viva a vida é você, pô. Viva a vida. Mas assim, uma coisa que eu quero falar pra vocês, que eu sempre tive isso comigo. E isso é uma coisa que vai me acompanhar para a vida. Eu sempre imaginei assim, fazer um produto de alta qualidade com um preço honesto. Boa. Sabe por que o preço honesto, gente? Porque assim, quando você pode proporcionar algo muito bom, vamos colocar para o nosso povo, né? Para o nosso povo, para o Brasil, algo muito bom, que as pessoas possam ter acesso. E elas saibam que, tipo assim, é muito bom mesmo, porque, poxa, se tá dentro de um restaurante de referência, né? Claro, A gente tem que falar. Com certeza. Um restaurante que é uma referência a nível de... Não é conhecido só no Brasil, é a nível de mundo. E eu posso degustar na minha casa e pagar um preço honesto por isso. Ai, gente, isso é muito prazeroso, é muito bom. É muito bom. Então, é o compromisso, hein? Compromisso, gente. É isso aí.
Compromisso. Ana, muito obrigado pela tua presença, por estar aqui com a gente, por dividir com a gente essa tua história, que eu já sabia que era legal, mas não sabia dos detalhes. Isso é muito bacana, parabéns. Tem mais coisa, tá, gente? A gente depois conta no outro podcast. Faz o outro depois. E não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso. Isso aí é só um começo. Bom, eu espero, eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus. Obrigada, gente. Um beijo grande, adorei. Você que está com a gente aí, continue. Se você já sabe, né? Se você ainda não está assinando, assine aí o canal, porque você vai receber as informações, vai receber os conteúdos. E se quiser, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para Ana, pode escrever aí que eu encaminho para ela depois. Ah, mais uma coisa, posso falar? Pode, claro. Para quem entrar no nosso site, você falou sobre site, olha que legal, pessoal ao vivo, pessoal aqui no YouTube. Para quem entrar no nosso site, o Viva La Vida, eu vou deixar um cupom. Opa! Um cupomzinho, vamos falar, durante todo o ano de 2025. Aí, ó. Para os assinantes do clube. Boa, show. Aí, ó. Para os assinantes do clube, a gente vai ter um cupom diferenciado. Depois você me passa e aí você manda para os assinantes o nome do cupom. Legal. Para quem está nos assistindo nesse mês de março, para todos os seus queridos telespectadores, né, que estão com você, as pessoas que te seguem, os seus seguidores, durante o mês de março a gente vai criar um cupom específico para quem está conosco hoje. Perfeito. Tá? Show. E um para o ano dos assinantes do clube. Perfeito, aí ó, aí. Sim. Já ganhamos o negócio aí, excelente. Ana, obrigado. Bela vida. Até a próxima. Obrigada.